Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. O item é o 221. E aqui continuam as perguntas, do Kardec. Então, a primeira pergunta: a faculdade mediúnica é indício de um estado patológico, um estado de doença qualquer, ou simplesmente anormal, ou um estado anormal? Resposta: algumas vezes anormal, mas não patológico. Então, não é normal, mas não é uma doença. Patológico é doença, então não é uma doença, mas é um estado diferente, é um estado anormal que a pessoa se encontra quando ela está em transe, quando ela está psicografando ou numa psicofonia, trazendo informação de um espírito. Então, algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa. Os que são doentes o são por outras causas. E aí nós vamos lembrar o Chico, que tinha uma série de problemas, uma série de doenças causados pela má alimentação. Nós já falamos sobre isso, por ele ter começado muito cedo, 5 anos, a trabalhar numa tecelagem. Ele tinha uma série de problemas de saúde, mas nenhuma delas estavam ligadas ou eram causadas pela mediunidade. Não, mediunidade não é doença, nem causa doenças. As doenças têm as suas causas da encarnação ou de questões de encarnações anteriores. A segunda: o exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar a fadiga? Resposta: o exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade conduz à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. Então nós precisamos lembrar que na época do Kardec a mediunidade era considerada doença, e doença mental ainda por cima. E ele está colocando aqui a questão do cansaço, porque a doação de fluido ela gera cansaço. E às vezes, por falta de estudo, o médium ele acha que ele tem que sair de uma sessão mediúnica completamente revigorado. Não. É normal que ele esteja cansado, porque a doação de energia causa uma fadiga. O repouso, acabou, ele vai para casa descansar, ele já repõe todas as suas energias. O médium de efeitos físicos fica muito mais cansado ainda. Nós comentamos aqui no nosso estudo passado a questão do Chico perder até 5 quilos. Isso depois, com outros médiuns, outras pesquisas, nós vamos ver que o Chico foi testado até por físicos, estudiosos da NASA. Então, e outros médiuns também que foram pesados, foram testados, a perda de peso, a fadiga, o desgaste de energia, principalmente com o médium de efeitos físicos, é muito grande. Mas basta o repouso para repor essas energias. Terceira: o exercício da mediunidade por si mesmo pode ter inconvenientes do ponto de vista da higiene, do ponto de vista da saúde, é o que ele está querendo dizer aqui. A abstração feita do abuso, quer dizer, se a pessoa não abusa, se ela não exagera no tempo ou na frequência, nós vamos ver que o Chico trabalhava todas as noites, psicografava todas as noites. Ele fazia o trabalho no centro, de ajuda às mães e as psicografias que ele fazia para ajudar as pessoas. Ele trabalhava no centro também nas sessões mediúnicas, e ele, durante a madrugada, ele escrevia os livros. Então, realmente, ele tinha ali um cansaço, uma fadiga muito grande. Nós vamos ver o Kardec, que os espíritos pediram que ele descansasse, ele escrevia a luz de lamparina, que as emanações da fuligem, a fumaça
do querosene que era usado na lamparina faz mal para a saúde. Então os espíritos também colocando que ele precisava descansar, mas ele não descansou, enquanto ele não sossegou, enquanto ele não terminou, né, a última obra. E a gente vê que ele termina a Gênesis em 1868, é a publicação do último livro, que é a Gênesis. Em 1869, em março, ele desencarna. Então aqui ele coloca, tirando o abuso, pode ter algum inconveniente para a saúde, a mediunidade? É essa a pergunta que o Kardec está fazendo. A resposta: há casos em que é prudente, necessário mesmo, abster-se ou pelo menos lhe moderar o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente sente-o e quando experimenta fadiga deve se abster. Então aqui, o que ele está colocando com a questão moral? Pelas situações que o médium está vivenciando. Então, de repente, às vezes a pessoa está passando por situações muito difíceis, né? Um luto, uma doença prolongada, uma doença na família, problemas familiares, que ele precisa, sim, se abster. Ele precisa às vezes até por uma doença, ele precisa de mais repouso, ele precisa se abster do trabalho mediúnico. E é muito importante que todo e qualquer médium, porque somos todos médiums, mas principalmente o médium ostensivo, busque na casa em que ele trabalha o atendimento fraterno, busque o tratamento por passes. Se ele vê que ele não está bem, ele se afasta, né, do trabalho mediúnico e vai buscar um tratamento. Coloca no grupo que ele está precisando de ajuda e ele vai se afastar, às vezes por 1 ou 2 trabalhos, 3, depende da necessidade dele, para poder depois voltar e trabalhar com a saúde melhorada, com o estado de espírito mais tranquilo. Então é importante que todas as casas espíritas tenham esse atendimento para os médiuns, ou criem, se tiverem muitos médiuns, muitos trabalhos na casa, criem um dia da semana para o tratamento dos médiuns ou para o tratamento dos trabalhadores da casa, né? Isso é muito importante para manter a saúde física e mental, né, de todos os trabalhadores. A quarta: há pessoas para as quais esse exercício tenha mais inconvenientes do que para outras. Então, existem pessoas que sentem mais, que têm algum inconveniente a mais do que as outras pessoas com o trabalho, com o exercício da mediunidade? Eles respondem: já disse, né? Eles estão aqui repetindo, né? Então, já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda a causa de sobreexcitação, e esta é uma delas. E aqui ele nos coloca para revermos a questão, o item, né, 188 e 194, que nós já estudamos aqui, né? O 188 nós vimos que é a variedade comum a todos os gêneros de mediunidade, né? E o 194 nós estudamos aqui, e ele coloca segundo as qualidades físicas do médium. É só dar uma relida. E aqui nós precisamos entender que muitos médiuns eram considerados loucos na época do Kardec. Então precisa se tomar cuidado com as pessoas que têm alguma fragilidade. Então uma pessoa que toma remédios muito fortes não pode, deve ser, por mesmo que seja médium ostensivo, ela precisa se afastar de todo e qualquer trabalho mediúnico. Pessoas que tenham epilepsia, pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, em hipótese alguma
elas podem trabalhar ou podem exercer a mediunidade ostensiva, porque elas vão sobreexcitar, como é o que ele está colocando aqui, né? Evitar toda a causa de sobreexcitação, né? A sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos. Então, não é a mediunidade que vai causar um surto. O que vai causar o surto é a sobreexcitação. Então, por exemplo, uma pessoa numa pressão de trabalho ou num problema muito grande de família, ela pode surtar e aparecer ali evidente a questão mental de que precisa de um tratamento ou a esquizofrenia, que precisa de um tratamento. Então, não é a questão de ser médium que causa a esquizofrenia. Ela tem a esquizofrenia, talvez até por não ter trabalhado direito ou por ter abusado da mediunidade em encarnações passadas. Então ela continua médium ostensivo e está ali com a situação causada por ela mesma da esquizofrenia. Então, esse tipo de pessoas precisa de tratamento do plano espiritual e principalmente tratamento médico, tratamento psiquiátrico. Não podem chegar perto de uma reunião mediúnica. Então, é irresponsabilidade dos dirigentes, né, não analisarem as pessoas que vão aceitar no grupo mediúnico. Porque é uma responsabilidade muito grande em relação às pessoas que estão lá e com o plano espiritual. A quinta, a mediunidade poderia produzir a loucura, né? Como nós estávamos falando, como eu falei aqui, na época do Kardec se achava que os médiuns eram loucos. A resposta, não mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. Então, se a pessoa não tem uma predisposição, não é a mediunidade que vai causá-la. A mediunidade não produzirá loucura quando o princípio não existia. Então, se a pessoa tem já uma predisposição, um desequilíbrio mental, ela precisa de tratamento. E se ela não tiver esse tratamento e ela, por ser médium ostensivo, for exposto a um transe ou for exposto a uma passividade de psicofonia ou de psicografia, ela pode surtar, porque isso vai gerar gatilhos que vão atingir a sua mente. A causa foi ela ser médium ostensiva? Não. A causa foi a irresponsabilidade de quem não percebeu que aquela pessoa precisava de tratamento e permitiu que ela trabalhasse como médium ostensivo. Então, repetindo aqui, a mediunidade não produzirá loucura quando o princípio não existia. Mas, se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, basta uma conversa, basta um diálogo que a gente percebe quando uma pessoa não está bem, quando uma pessoa é mais desequilibrada, quando uma pessoa ela tem alucinações ou quando ela tem mesmo alguma alteração psíquica e ela tem que ser encaminhada para o tratamento. Então, mas se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sobre todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Sexta, há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? Certamente, é óbvio, né? Uma criança, porque as pessoas, por ignorância, acham que a criança é médium. A criança até os 7 anos, ela está com uma ligação muito grande com o plano espiritual. Então ela vê espíritos, ela conversa com amigos imaginários, ela às vezes tem uma imaginação mais, digamos assim, excitada e ela cria amigos imaginários. Então, isso é normal. Então você só vai poder saber se uma pessoa é médium ou não, se depois dos 8 anos ela continuar tendo visões, manifestações,
reações que mostrem que ela tem sim uma mediunidade ostensiva. A gente vê isso com o Chico, por exemplo, desde criança, mas são raros aqueles que já apresentam a sua mediunidade desde a infância. O normal das crianças é terem essas visões, essas reações, e aos 7 anos passa tudo. Então, os pais, os tutores, quando a criança comenta que viu alguma coisa ou está brincando com algum amigo, levar aquilo de uma forma normal. O que não pode é super excitar a criança. O que você está vendo? Pergunta para ele o que ele quer. Veja isso. E aí a criança vai ver a atenção que ela está tendo com aquilo, ela vai inventar ou ela vai imaginar ainda mais coisas porque ela quer essa atenção. E se ela realmente também mais tarde manifestar a mediunidade, essa superexcitação quando ela é pequena vai trazer malefícios, vai ser prejudicial para essa criança. Então os pais, os tutores têm que ter aquela atitude, né, bem passiva, assim, bem tranquila. É a coisa mais normal do mundo. Ah, que bom, conversa com teu amiguinho, brinca com ele. Ah, você tá vendo? Que bom, não tem problema nenhum. E passar de largo da situação. Vamos ver a resposta aqui dos espíritos, né? Quando eles perguntam se há inconvenientes em desenvolver mediunidade numa criança, eles colocam certamente e sustentam que é muito perigoso. Além de ser inconveniente, é perigoso para a criança. Porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios, os pais, os tutores, aqueles que são responsáveis pelas crianças, com sabedoria, com conhecimento, as afastarão dessas ideias, não permitirão que isso aconteça. Ou pelo menos delas não lhes falarão, senão sob o ponto de vista das consequêncies morais, ou seja, em termos de passar uma religiosidade, ensinar a criança a orar. Você não está se sentindo bem, a criança coloca, não, estou vendo uma pessoa que está triste, está chorando, então vamos pedir para o Papai do Céu para ajudar essa pessoa. Então, orar junto com a criança, ensinar a criança a orar, trabalhar a situação de uma forma que a mente da criança não seja superexcitada pela curiosidade, né, pela ignorância dos pais. Então, isso é muito importante para que o equilíbrio mental da criança não seja afetado. A 7ª. Entretanto, há crianças que são médiuns naturalmente, seja para efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isto também é inconveniente? E aí, o que ele está colocando? Aqueles que já desde criança têm manifestações físicas, médium de efeitos físicos, ou como o Chico, que via, conversava com os espíritos. Mas normalmente quando a criança já tem uma mediunidade desde a infância, ela acha aquilo tão natural que ela vê, mas ela não liga, ela conversa. Mas como toda criança conversa, os pais não devem ligar, ela também vai passar desapercebido. Toda criança tem amigos imaginários, isso faz parte tanto da questão da criança ter um lado muito aberto para o plano espiritual, como ter também a imaginação dela mais aberta, né, para as suas emoções, para os seus sentimentos. Então, quando ele diz aqui, quando a faculdade é espontânea numa criança, coloca que não, né, que não é inconveniente. Não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição a ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocado ou superexcitado. Quando a criança não tem e ela está vendo por ser criança, não ter 7 anos ainda, e os pais superexcitam. Aí eles vão criar sérios problemas para essa criança. Naquela que tem, os pais também vão ser ali os mais, digamos assim, low profiles, né? Eles vão se manter ali ao largo, vão conversar com a criança, vão ensinar a criança a orar, vão ensinar a criança a não estranhar,
a ter tranquilidade em relação a isso e esperar essa criança ter mais de 7 anos para saber se aquilo é uma coisa da infância ou se é uma mediunidade. A partir dos 7 anos, aí sim levá-la para uma casa, um centro de confiança, com pessoas que tenham conhecimento, que tenham um estudo aprimorado, que aí dentro da evangelização, dentro dos estudos, vão fazendo com que essa criança se acomode, com que essa criança saiba lidar com a mediunidade que tem frente à sociedade que vai estranhar, ou essa sociedade que vai criar dificuldades para ela. Nós vemos todas as dificuldades que o Chico teve por colocar, né, por falar das coisas que ele via, e depois ele se calou, ele conversava direto com a mãe dele, mas aí ele já não contava, ele viu todos os problemas que causaram, ele já não contava para mais ninguém, nem para o padre, que era tão amigo dele, que dizia que ele estava endemoniado, né? Então ele acabou também se fechando, mas sofreu muito, né, até ele chegar nessa conclusão de que ele tinha que guardar aquilo para ele. Então, o que eles vamos continuar aqui. Notai que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso. Ela acha natural, ela está vendo, ela acha que todo mundo está vendo também. Parece-lhe uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção, ou seja, não presta atenção, e que a miúdo esquece, ela não liga. Normalmente a criança comenta mais quando é a imaginação dela, ou quando é uma questão mais de ela tá por ser pequena, né, tá ainda com uma parte muito aberta em relação ao plano espiritual. Quando é médium mesmo, normalmente ele, como ele está dizendo aqui, não vai dar muita importância, vai achar que todo mundo está vendo e não vai ligar muito para aquilo. Então parece-lhe uma coisa muito natural, ao qual presta pouca atenção, e que a miúdo esquece. Mais tarde o fato lhe vem à memória, e se conhece o espiritismo, explica-se facilmente. Então, após os 8 anos, ela pode até lembrar de alguma coisa, mas ela já está estudando, já está aprendendo, tem uma assessoria, ela entende e sabe o porquê as coisas estão acontecendo. Qual é a idade na qual se pode, sem inconveniente, ocupar-se da mediunidade? Eles respondem: não há idade precisa. Vai depender da necessidade, vai depender do que está acontecendo com a pessoa, né? Ou seja, uma criança, um adolescente ou um adulto. Tem pessoas como o Chico que desde da tenra infância já manifestava a sua mediunidade. Puxa vida, me fugiu agora o nome dele, que recebe a Joana de Ângeles. E ele desde pequeno também, ele tem a manifestação da sua mediunidade. E há outros médiums que só vai aparecer, só vai perceber que é um médium intuitivo com muita idade. Quando a pessoa, como aconteceu no nosso grupo, a pessoa foi trabalhar como sustentadora, fez os cursos, se colocou como sustentadora e aí começou a perceber, né, que sentia, e começou a lhe dizer o que sentia. Em pouco tempo já se percebeu que era uma médium intuitiva. Divaldo Franco, tá me fugindo o nome dele. Então, não há idade precisa, isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas do que certas pessoas adultas. O que ele está dizendo aqui? O que é o desenvolvimento moral? É a idade mental, a maturidade. Tem crianças de 12 anos que são muito mais maduras do que adultos de 30. E às vezes até adultos de 50, que deveriam ter maturidade e não tem. Então depende do desenvolvimento moral da pessoa. Você tem pessoas com 14, 15 anos que são velhos,
que são pessoas maduras, que às vezes têm muito mais juízo, muito mais maturidade que o pai e a mãe. Estão ali para botar senso, estão ali às vezes para botar ordem na casa. E você vê adultos de 50 anos agindo como adolescente. É isso que eles estão colocando aqui. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. Quer dizer, na questão do efeito físico, né, o médium que tem esse tipo de mediunidade, ela é extremamente desgastante das suas energias. Então, quando começa a perceber, porque de efeitos físicos os espíritos se utilizam, os efeitos para bater porta, derrubar coisas, sumir com coisas e até materializar coisas, aí precisa sim buscar ajuda competente, pessoas, grupos que tenham, né, casas espíritas que tenham grupos de estudo, tenham competência para poder ajudar, até porque para não criar problemas maiores, né? Quem viu, nós vimos, teve um caso muito conhecido nos Estados Unidos que o Spielberg se utilizou para criar o filme Poltergeist, que era o caso, no caso era um menino, no filme ele pôs uma menina, mas era um menino na casa que tinha mediunidade de efeitos físicos e que criou problemas e aterrorizou praticamente a família. Então precisa sim buscar ajuda. Mas isso não são comuns, né? São situações mais raras. Então ele diz aqui, falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. A escrita tem outro inconveniente que se relaciona com a inexperiência da criança. Se ela nem aprendeu a escrever ainda, e ela só vai manifestar que é médium de psicografia realmente depois que ela tiver uma certa idade e principalmente depois que ela for alfabetizada. No caso em que quisesse dela se ocupar sozinho e com ela se divertir. Isso é uma questão mais complicada, por quê? Porque se a criança percebe essa mediunidade, se a criança ela é super excitada, ou seja, filho, o que você está vendo? Ah, você está conversando com o espírito? Então diz o que ele está pensando, corre o risco da criança, da mãe, serem ali obsediados pelos espíritos que estão zombeteiros ou até pelos obsessores da mãe ou do pai ou da própria criança e criar problemas e essa criança descobrir essa questão e brincar com ela. Por quê? Porque se ela usar isso para brincar, quando a criança está ali com um amiguinho com quem ela fala que está brincando, normalmente ela está vendo uma criança. Ela está vendo uma criança e ela brinca com essa criança. No momento que ela vai colocar uma questão um pouco mais complicada, os pais têm que não permitir que a mente dela superincide, não tem que colocar para ela que ela é diferente ou que ela está vendo alguma coisa, muito pelo contrário, tem que buscar ensinar a ela a oração, a buscar o Papai do Céu, a já explicar e trazer para ela uma religiosidade, seja qual for a religião dos pais, né, trazer livro para colorir mostrando ali Jesus, né, ou mostrando ali a questão de que todos nós temos um mentor, um anjo da guarda, e trazer uma tranquilidade e essa colocação da proteção, daquela proteção que ela tem dos pais, ela tem também do Papai do Céu, para que a criança não tenha situações de medo, né? E buscar ajuda profissional, tanto psicológica, e aí é óbvio um psicólogo espírita, porque senão ele vai encher essa criança de remédio, aí a coisa vai piorar mais ainda, e uma casa também, uma casa espírita, para que essa criança participe da evangelização, das brincadeiras, e comece aí recebendo os ensinamentos morais, né, religiosos, evangélicos dentro da doutrina. Aqui encerraram as perguntas e a última questão aqui do capítulo 18, a questão 222, o Kardec coloca: a prática do espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores.
É essa que é a questão maior, né, dos zombeteiros. E aí, como os espíritos colocam que o menor problema é quando são os gozadores, os zombeteiros, os que querem se divertir. Porque os obsessores e os espíritos malévolos, esses sim, são extremamente perigosos em todas as situações. Por isso que ele coloca que a prática do espiritismo. O que é a prática do espiritismo? É o estudo, o entendimento, o aprendizado e a prática dentro de um grupo, dentro de um lugar onde a união, o grupo, os trabalhos e os trabalhadores vão ter juntos o merecimento da proteção do plano espiritual. Porque não é porque está dentro de uma casa espírita que automaticamente tem a proteção de uma equipe espiritual superior. Vai depender da moral, vai depender da vida, vai depender do estudo, vai depender do conhecimento e do trabalho que o grupo que pertence àquela casa, porque a casa são tijolos. É o grupo que está ali dentro, são as pessoas que estão ali dentro que vão fazer a diferença para terem o merecimento de uma proteção ou não. Então, quando a gente fala que o grupo mediúnico ele é ele vai somar tudo e dividir pelo número de participantes, e é uma unidade. E é essa unidade que vai ter uma energia. E esta energia, quanto mais ela for de estudo, de aprendizado, de vontade de transformação, de trabalho pela reforma íntima, mais ajuda e mais o plano espiritual vai estar trabalhando junto com ela e mais proteção ela vai ter. Agora, se for do vai da valsa, sem comprometimento, vem um dia, não vem no outro, falta 2, vem um, não estuda, não lê, não tem comprometimento, vai porque não está se sentindo bem, então ele não vai para servir, ele não vai para ser um enfermeiro, um trabalhador para ajudar os irmãos que precisam de ajuda. Ele vai porque ele não está se sentindo bem e ele quer ajuda. Mas o lugar certo de buscar ajuda é no fraterno, nos estudos e no passe, mas ele não quer. Ele quer jogar a lata de lixo dele em cima da mesa, literalmente. Ele vai, vomita todos os seus problemas lá na reunião, ele sai se sentindo bem. Mas ele prejudica todo o trabalho, ele prejudica todo o atendimento. Ele angaria para si débitos, porque ele está atrapalhando um trabalho de caridade, ele está ali atrapalhando um pronto-socorro. E não tem nem consciência disso por ignorância, por falta de estudo, mas é ignorante por preguiça. Antigamente até as pessoas recebiam mais ajuda e uma relevância porque os livros eram em francês. A maioria das pessoas mal sabiam ler e escrever em português, quanto mais em francês. E depois que os livros foram traduzidos e começaram a ser impressos, os livros eram caros, as pessoas pobres, os lugares mais distantes não tinham acesso ao livro. E também as pessoas não tinham, às vezes, dinheiro para comprar os livros. Hoje não estuda quem não quer, porque nós temos os livros gratuitamente na internet. Nós temos os grupos de estudos como o nosso aqui, gratuito, no nosso caso, um canal que não tem fins lucrativos. É um estudo realmente para a gente aprender e trabalhar juntos, como tem outros. Só não aprende, só não estuda, quem não busca conhecimento quem não quer. Então não tem a desculpa, eu não sabia. Tá, não sabia porque não quis. Não tem hipótese alguma esse tipo de desculpa. Então a prática do espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores. Se os homens adultos são seus joguetes, a infância e a juventude lhe estão ainda mais expostos pela sua inexperiência. Então aí no caso é muito mais perigoso, né, pela inexperiência, pela falta mesmo de idade, né, pela falta de maturidade. Sabe-se, por outro lado, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se podem ter relações com espíritos sérios. Perdão. Sem o recolhimento, sem o estudo,
sem o aprendizado, sem a busca da espiritualidade superior, através das orações e através da mudança interior, da busca da reforma íntima, não se vai ter acesso, em nenhuma idade vai se ter acesso ao plano superior. Então, sabe-se, por outro lado, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se podem ter relações com espíritos sérios. As evocações feitas com leviandade e por gracejo são uma verdadeira profanação que abre um fácil acesso aos espíritos zombadores e malfazejos, porque toda vez que seja o que for, brincadeira do copo, né, da prancheta, isso são evocações, né? Colocar, né, se tiver um espírito aqui, é uma evocação, e isso é de uma irresponsabilidade, falta de respeito, e quem vai gostar e quem vai responder a esse tipo de colocação são os espíritos zombeteiros que vão querer se divertir, ou o que é pior, são os mal, como ele coloca aqui, né, os malfazejos, são os malfeitores. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria de se temer que fizesse dela um jogo, se ficasse entregue a si mesmo. Por isso, a colocação de se levar para ela o evangelho, a oração, a busca da ajuda, né, para a criança pequena do Papai do Céu, e fazer com que a situação seja mais tranquila possível, sem excitar a mente da criança. Mesmo as mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada da faculdade medianímica não a exercesse, senão sobre os olhos de pessoas experimentadas, que lhe ensinarão, pelo exemplo, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Vê-se, depois disso, que a questão da idade está subordinada às circunstâncias tanto do temperamento quanto do caráter. Todavia, o que ressalta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças quando não é espontânea, ou seja, principalmente, né, como nós vimos aqui, quando não é de efeitos físicos. Porque quando não é de efeitos físicos, é a questão da idade, a questão da abertura que a criança tem com o plano espiritual. Depois dos 7 anos, né, por volta dos 8 anos, vai se ver se é médio ou não. Quando é de efeitos físicos e tem todos esses problemas em volta, aí sim precisa buscar uma ajuda para se acalmar e para preparar essa criança para continuar e entender isso a partir dos 8 anos, com estudo e com o conhecimento mais aprimorado, né, do Espiritismo. Então, todavia, o que se ressalta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças quando não é espontânea, e que, em todos os casos, é preciso nisso usar uma grande circunspecção, uma grande prudência, que não é necessário nem o excitar, nem o encorajar nas pessoas débeis, nas pessoas que têm qualquer problema mental, que têm qualquer problema de instabilidade, que essas pessoas precisam de tratamento, essas pessoas precisam de auxílio, e se elas forem médiums ostensivas, precisa de um cuidado maior, mas em hipótese alguma elas podem chegar perto de uma sessão mediúnica. Tem que se tomar todo o cuidado para que ela não dê nenhum tipo de passividade, porque isso pode ser o gatilho para uma situação né, de problemas mentais, às vezes com muita dificuldade para se resolver, como a gente viu aqui no nosso estudo. É preciso disso afastar por todos os meios possíveis aqueles que tenham dado os menores sintomas de excentricidade das ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há nelas predisposição evidente à loucura.
que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. Então essas pessoas, né, com essas ideias e essas pessoas superexcitadas mentalmente, com todo tipo de ideias, né, diferentes, precisa se tomar muito cuidado, porque existem nelas essa predisposição, e o fato delas terem mediunidade, isso tem um cuidado maior ainda para que elas se tratem, para que elas se cuidem e se afastem de todo e qualquer tipo de manifestação, porque isso pode ser um gatilho, e aí sim realmente a pessoa precisar mesmo de tratamento psiquiátrico, porque a loucura vai se manifestar nelas. Então, quando ele coloca aqui, porque há nelas predisposição evidente à loucura que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. As ideias espíritas não têm a esse respeito uma influência maior, né? São as ideias espíritas, nem é o fato de ser médium que vai causar ou não a loucura. A loucura é um processo anterior, normalmente causado por problemas de vidas passadas, que a pessoa tem que resgatar. Então, as ideias espíritas não têm a esse respeito uma influência maior, mas a loucura, vindo a se declarar, tomaria o caráter da preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso se a pessoa se entregasse com excesso às práticas da devoção. E disso far-se-ia o espiritismo responsável. O melhor a fazer com todo indivíduo que mostra uma tendência à ideia fixa é dirigir sua preocupação para outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Então, é aquela pessoa que tem determinadas ideias fixas, então o cuidado, tratamento para com ela, e a responsabilidade daqueles que estudam, daqueles que têm conhecimento, em relação aos que vão buscar auxílio, tanto no atendimento fraterno como na casa espírita, e não ter a irresponsabilidade de a torto à direita, esse é médium, aquele é médium. A gente vê que o próprio Kardec coloca que não tem como se saber se uma pessoa é médium ou não, a não ser após os estudos e após muito tempo de prática. Porque existem várias colocações em que acontecem determinadas situações, e isso não quer dizer que a pessoa é médium. E aí a gente vai lembrar Leon Denis, né, que teve várias colocações, viu espíritos, aconteceu uma série de coisas com ele que o levou ao estudo e à casa espírita. A hora que ele começou a estudar e a hora que ele começou a aprender, sumiu tudo, ele não teve mais nada. O plano espiritual estava fazendo aquilo com ele, ele tendo aquelas visões, tendo aparições para ele, para que ele procurasse o estudo e procurasse a casa espírita. A hora que o plano espiritual conseguiu o que queria, ele não teve mais nenhum tipo de visão, ele não teve mais nada, ele não era médium ostensivo. Então, infelizmente, hoje, pela irresponsabilidade de muitas pessoas que trabalham em casa espírita, com as colocações que ele tinha, a pessoa vai dizer, você é médium. Coisa que o Kardec coloca que não se tem como saber. Então é importante que a gente entenda isso. Quem faz esse tipo de colocação são pessoas que não estudam, são pessoas ignorantes, e a gente tem que tomar muito cuidado com os ignorantes dentro de uma casa espírita, porque eles mais atrapalham, eles mais causam problemas para a doutrina do que qualquer outra coisa. Então, o melhor a fazer com todo indivíduo que mostra uma tendência à ideia fixa, tomar muito cuidado com ele, fazer com que ele se trate, fazer com que ele participe de estudos e de atendimento fraterno e receba passes. É o que ele deve receber dentro da casa espírita. É dirigir suas preocupações para outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Chamamos a esse respeito a atenção dos nossos leitores para o parágrafo 12 da introdução de O Livro dos Espíritos. Nós temos aqui no canal O Livro dos Espíritos, deem uma relida, uma olhada lá no parágrafo 12, é só ir lá na playlist para acessar o livro. Então nós terminamos aqui o 18º capítulo, e no nosso próximo estudo nós vamos começar o 19º, que é o papel do médium nas comunidades espíritas. Até lá!